Então, gente, aconteceu o que eu falei, né? Já excedeu os 40 minutos, por isso que a aula caiu, tá? Mas o correto é isso mesmo, todo mundo entrar de novo, tá? Então, sempre que acontecer isso, vocês entrem novamente, tá bom? Estou esperando o pessoal entrar aqui de novo para eu começar. Só vou esperar a galera entrar, hein, gente? Aí eu volto com a explicação novamente. Então, gente, vamos voltar, né? Voltando a falar aí sobre a tabela para a gente calcular aí o índice de Apgar, né? Eu já tinha falado do tônus muscular, né? Mas vamos aí recapitular. Se a criança não apresentar movimento nenhum, é 0. Se ela apresentar flexão nas pernas e braços, 1. Agora, se ela tiver um movimento ativo, tiver uma boa flexão do modo geral, né, é 2. Agora, em relação à cor, se ele nascer totalmente cianótico, né, é 0. Se ele nascer cianose em extremidades, é 2. Se ele nascer rosado, se ele nascer em extremidade cianótica, gente, é 1, tá? E se for rosado, é 2, que é a cor normal. E em relação à irritabilidade, se ele não apresentar nenhuma irritabilidade, é 0. Se ele apresentar alguma careta, é 1. E se ele espirrar e chorar, é 2. Tá, gente? Então, o recém-nascido que tem a pontuação 2 em todos os quesitos, né, é um recém-nascido super sadio, super saudável. Agora, se ele apresentar tudo ausente, gente, se uma criança nasce sem respirar, né, é, não tem, não tem frequência cardíaca, ela não se mexe, ela é totalmente cianótica. E quando você estimula, mexe com ela, ela também não apresenta nenhuma expressão. Isso quer dizer o quê? Né? Então, assim, a gente tem que fazer, né, avaliar esses quesitos rapidamente, até para a gente tomar alguma atitude, tá bom? Vocês conseguiram entender aí? Como é que funciona? Vamos imaginar esse bebezinho aí da foto. Eu coloquei, gente, porque ele é o meu sobrinho, tá? Então, assim, não tem problema eu colocar, pedir autorização com a mãe dele. E aí, logicamente, ele tinha acabado de nascer, né? Ele era, na verdade, ele ainda estava nesse período neonatal, porém, ele não estava, ele estava já no ensaio, ele já tinha ido para casa, ele não estava ali no centro obstétrico. Mas, né, eu afirmo para vocês que ele nasceu super saudável. Então, vamos avaliar esse bebezinho da foto. Ó, ele nasceu com a frequência cardíaca superior a 100. Então, ele tem 2 pontos. Em relação à respiração, ele nasceu chorando, chorou muito, mais 2 pontos. Em relação ao tônus muscular, ele nasceu se movimentando bastante, né, todos os membros, mais 2 pontos. Cor, ele nasceu rosado, mais 2 pontos. Irritabilidade, né, ele estava ali, né, ele reagiu a todos os estímulos, né, ou chorando, ou espirrando. Então, aí, a gente tem a pontuação. Qual a pontuação que a gente tem? Falem aí. Ele tem a pontuação máxima, né? Se ele atingiu todos esses requisitos, né? Se ele atingiu 2 pontos em todos esses parâmetros, ele está ali com a pontuação 10, tá? E existe uma classificação do índice de Apgar, né? Quem tá com o slide vai até ver, tá? Quem atinge aí a nota de 0 a 3
ele tem uma grande dificuldade, né? Ele nasceu muito comprometido. Então, qual que deve ser o manejo, né, desse RN que tem a nota de 0 a 3? Realizar a ressuscitação e a intubação, assim, de forma imediata, não deve nem pensar no que fazer, tá? Se ele nasce de 0 a 3, gente, assim, o que faz pensar que ele nasceu praticamente morto, né? Se ele nasce sem movimento, sem respirar, sem frequência cardíaca, né? Agora, se ele nasce de 4 a 6, ele tem uma dificuldade moderada, né? Então, o manejo é o quê? Realizar a aspiração e aplicar o oxigênio. Agora, se ele tem a nota de 7 a 10, quer dizer que ele é um recém-nascido sadio, tá? Ele não tem dificuldade alguma. Então, o máximo que você pode fazer, se for necessário, é aspirar, apenas aspirar, né? Como eu disse, os recém-nascidos, eles nascem com bastante secreção, né? O sangue, ali a secreção também em relação à vagina da gestante. Então, assim, ele pode nascer com as vias aéreas, enfim, obstruídas. Então, se acontecer isso, né, se tiver um pouco, um pouco de secreção, a gente vai limpar, né, e se for necessário, a gente vai aspirar, tá? Mas no RN, com o boletim de Apgar, no primeiro e quinto minuto, acima de 7, isto é, significa o quê? Que ele se mexe, que ele tem uma respiração regular, que ele chora, né? Que ele se movimenta, né? Ou seja, ele tem uma boa vitalidade. Então, ele não precisa de nenhuma atitude drástica. Então, gente, recomenda-se que após 1 hora, né, do contato com a mãe, seja realizadas as medidas antropométricas, tá? Isso já faz parte do exame físico, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Então, os primeiros cuidados é a gente avaliar aí em relação ao índice de Apgar. Se der tudo correto, né? Aí a gente pode partir para uma segunda etapa, tá? Que é ali fazer essas medidas. Que nada mais é que o quê? As medidas do comprimento, as medidas do perímetro cefálico, torácico, né? E tudo deve ser anotado no prontuário, tá bom? Ficou claro aí? Deu para entender? Os primeiros cuidados é realizar aí, ao mesmo tempo que a gente realiza a recepção do recém-nascido, a gente aplica aí, tá, a escala de Apgar, tá? Porém, eu falei só da escala de Apgar, não foi? Quais que são os outros cuidados? Dos primeiros cuidados ali? Não tá faltando? Ou vocês acham que ali no primeiro momento a gente só realiza ali, né, aplica a escala de Apgar no recém-nascido? Será que tem mais coisa? Será que depois que a gente fez ali, aplicou a escala de Apgar, ele pode ir para o banho? Ou ele pode já ir para alojamento conjunto? Ó, tem gente que tá acertando. Quem já ouviu falar sobre o método de CREDE ou credeização? Uma aluna aqui, ela já falou. Hélia. Você já foi mãe, né, Hélia? Eu imagino. Para você saber. Sabia. Isso aí. O método, gente, CREDE. Vocês sabem qual que é esse? Ó, acho que já tem gente acertando. Vou ler aqui. Ó, aplicar uma gota de nitrato de prata nos olhos. Isso aí, gente, perfeito. Ó, tô orgulhosa de vocês. Então, o método de CREDE, gente, é instilar, né, uma gota de nitrato de prata, tá, nos olhos do recém-nascido, tá? E para quê, vocês sabem? Porque os meus alunos, eu gosto de explicar, não é só o que ele tem que fazer, não. Eu gosto que eles saibam o porquê que eles têm que fazer isso. Porque eles fazem isso. Vocês sabem o porquê que é aplicado? Tô olhando aqui no bate-papo. Me falem aí que eu vou ver se vocês fazem ideia. O porquê que isso acontece.
Tô me sentindo uma péssima mãe, não sabia disso. Não, gente, não se sintam, não. Isso, na verdade, não é obrigação de nós, como mulheres, saber. É obrigação de nós, como profissionais, como técnicos de enfermagem, como enfermeira, tá? Então, gente, tudo isso, né, tem o intuito de prevenir a oftalmia neonatal, tá? Tem uma pessoa aqui que falou evitar conjuntivite. Será que o que é oftalmia neonatal e conjuntivite? Vocês acham que é a mesma coisa? O que vocês acham? Tá na hora de tirarem as dúvidas, podem perguntar aí. Eu tô aqui no bate-papo, por isso que a imagem deve estar travada aí para vocês. Hein, gente, me respondam. Será que o aluno que falou que é para evitar conjuntivite está certo? Ele tá certo, tá? A oftalmia, gente, ela é um tipo de conjuntivite, né, que o recém-nascido pode adquirir, tá? E por que disso? Vocês sabem? O porquê que ele corre o risco de nascer com essa conjuntivite? Vamos pensar aí. Ó, vamos imaginar o trabalho de parto, por causa do parto, sim. Mas o que o parto tem a ver com isso, né? O porquê? Por conta do contato com secreções. Exatamente, gente. É por conta do contato com as secreções. Que secreções? Vocês estão corretíssimos, mas que secreções são essas? Bactérias? Será? Alguém chuta? Da vagina? Isso aí? Água do parto? Então, gente, ela é uma conjuntivite do recém-nascido, por quê? Né? Por que ele adquire essa conjuntivite? Porque ele pode se contaminar ali durante o nascimento com secreções genitais, tá? Secreções que tem ali na vagina. Porém, que secreções são essas? Será que são secreções de uma mãe que está infectada? Vamos supor que a mãe, ela foi ali, né, acompanhou o pré-natal, porém ela estava ali com algum desconforto na vagina e ela não relatou ali para o enfermeiro, né, ou para o obstetra. Então, assim, será que isso pode ser um problema? Sim, pode ser. Porque, gente, é quando a criança ela tem contato com secreções genitais da mãe infectada por clamídia ou gonorreia. Geralmente é uma dessas duas situações, tá? E quando a criança tem contato, né, com essa secreção, né, através dos olhos, a criança, gente, até o primeiro mês de vida, ela pode ficar cega, tá? Se ela não for tratada adequadamente, ela pode ficar cega. Então, vocês têm noção? Às vezes você fala, ai, pingou um colíriozinho, pode ser depois. Ah, eu esqueci, não tem problema não, gente, tem sim. Se aquela mãe possui algum tipo de infecção, seja qual for, né? Dependendo da infecção, a criança pode ficar cega. Então, esse nitrato de prata, ele evita isso. E por quê? Qual que é a função do nitrato de prata? Vocês sabem? Me falem aí. O nitrato de prata, gente, ele é um remédio antisséptico. Então, quando a gente utiliza ele ele mata, entre aspas, vamos falar aí popularmente, né? Como se ele matasse essas infecções, né? Esses tipos de micro-organismos. Então, quando coloca, né, instila ele no olho do recém-nascido, evita essas infecções nos olhos, tá? E ele é usado na forma de colírio, tá? Eu tenho até imagem aqui. A imagem é simples.
mas eu tirei print do slide para mostrar para vocês. Aí, ó. É uma atitude super simples, né? E se a gente não fizer isso, gente, quem faz somos nós, tá? Da equipe de enfermagem. Geralmente é a gente. Será que é o médico? O médico ali, depois daquele todo o processo do parto, será que ele vai lá fazer isso? É a gente que tem que se preocupar em realizar esse procedimento, tá? Então, ficou claro a importância? Vou ler aqui o bate-papo de novo. Sim, sim, sim. Ficou, gente? Todo mundo deu para pegar aí? Uma aluna perguntou do parto cesariano. Você está querendo dizer em relação, tipo assim, se é uma patologia devido à secreção da vagina, então se for cesáreo, ele não vai ter problemas com isso. Foi? Sim. Então, gente, esse procedimento, ele é recomendado para todos, tá? Mas, assim, é lógico, né, que geralmente é aplicado, é sempre o mesmo procedimento. Mas, né, se você for parar para pensar, o parto, né, vaginal, a criança corre riscos, né? E eu ouvi gente que falou sobre a aplicação da vitamina K. Agora vocês sabem por quê? O que é a importância da aplicação da vitamina K? Que eu vi que alguns alunos falou da vitamina K. Vocês sabem? Controlar a hemorragia. Isso aí, gente, ó, vocês estão me enchendo de orgulho. Sério, ó, parabéns, vocês são uma turma muito aplicada. De verdade. Vamos lá. Alguém tem uma opinião diferente? Vou ler aqui o bate-papo, hein? Falem aí que eu vou ler. Assim é melhor a gente interagindo, né? É como se a gente estivesse na sala de aula. Anticoagulante. Será? Será que é anticoagulante, gente? Ajuda na coagulação. Isso aí, vamos falando aí. Eu vou abrir o bate-papo aqui. Coagular o sangue, evita hemorragia. Isso aí, gente. A aplicação da vitamina K é administrar, né, 1 miligrama por via intramuscular, tá? E ela é indicada para prevenir o sangramento, tá? Devido à deficiência da vitamina C. E geralmente, né, a posologia é no vasto lateral da coxa, tá? Mas beleza. Ela, ela evita, né, aí a hemorragia devido à deficiência de vitamina K. Então, será que se a criança ela nasce aí, né, sem essa substância, ela tem perigo? É por isso que ela tem perigo, porque ela nasce com déficit de vitamina K? Ó, tem um aluno que falou, já ouvi falar de hemorragia gastrointestinal, mas não sei exato. Você está corretíssimo. É a Bia, corretíssima. Exatamente, tá? A vitamina K, gente, ela tem um papel muito importante na coagulação, tá? E quem tem a deficiência dessa vitamina, tá? Ela não tem a coagulação da forma que deveria, tá? Porque a vitamina K, ela inibe, né, essa deficiência de vitamina K, ela inibe a coagulação. E aí, né, o paciente, né, ali no caso o recém-nascido, ele tem uma predisposição de ter o sangramento, tá? Tanto que é uma doença, pode ser chamado sangramento por deficiência K ou doença hemorrágica do recém-nascido, porque ele apresenta sangramento inesperado. E esse sangramento, gente, ele pode ser em mucosas, né? Pode ser sangramento gastrointestinal, tá? E até mesmo hemorragia intracraniana. Vocês têm noção disso?
Então, olha só um outro cuidado, né, que pra gente é simples, que é só fazer a aplicação, mas pro recém-nascido tem toda diferença, tá? E o porquê? A gente sabe que é uma deficiência, né, por causa do déficit da vitamina K. E por que o recém-nascido precisa? Porque o recém-nascido, gente, ele nasce, né, com pouca dessa substância, tá? Ele tem os níveis muito baixos de vitamina K. Então, por isso que os recém-nascidos, assim, é de praxe para todos, tá? Assim quando nasce, tá? É um dos primeiros cuidados que a gente deve tomar, tá? Primeiro a gente, lógico, primeiro que o recém-nascido ele precisa nascer vivo, que foi o que eu falei lá no início da aula. Primeiro a gente tem que ver ali, né? A gente aplica ali o índice de apigar, né? Igual eu falei, se houver alguma intercorrência, a gente não vai ficar aplicando vitamina nem nada, a gente vai aplicar a vitamina no cadáver. Não, tá? Então, os primeiros cuidados foi aquele que eu falei. Tá? Os primeiros cuidados foi aquele que eu falei. A gente avaliar as condições vitais do recém-nascido e se ele for sadio, aí sim a gente realiza isso que eu falei, tá? Que é o método de CREDEA, aplicação de vitamina K, tá? Mas assim, é logo após, tá? É logo após a gente avaliar essas funções, né, do índice de Apgar, a gente já realiza aí a aplicação da vitamina K, tá? Então, vocês entenderam o porquê que a importância, porque igual eu falo, tem gente que fala, mas o técnico de enfermagem, ele só sabe o que tem que fazer, mas ele não sabe o porquê. E não, gente. A gente tem que desmistificar isso, tá? A gente tem sim um conteúdo teórico suficiente para saber o porquê que a gente precisa fazer isso. Então, vocês entendem a importância disso. Né? Até se vocês olharem no livro de vocês, né, tá lá o método, mas a gente precisa saber o porquê disso. Então, ficou claro por que é importante a aplicação dessa vitamina? Alguém sabe formular aí agora uma resposta completa sobre essa importância? Muita gente falou que em relação à coagulação, hemorragia, mas vocês entenderam completamente agora esse ciclo? Alguém sabe aí formular uma resposta? Como vocês estão muito espertos, vamos ver quem consegue aí, né? Primeiro passo. O recém-nascido, ele nasce ali com uma certa dificuldade, né? Ele tem níveis baixos dessa vitamina no corpo. E essa vitamina, uma vez que ela ajuda no processo de coagulação, né? Então, a criança precisa dela, porque senão ela não vai ter o processo de coagulação adequado. Tem uma outra dúvida aí que vocês poderiam me perguntar. Por que será? Alguém pensou aí? O porquê será que o recém-nascido ele nasce com um déficit, vamos dizer assim? Ele nasce com níveis baixos de vitamina K. Será por quê? Eu pergunto para vocês, já que vocês me perguntaram, porque eu fico preparada para as perguntas. Já que vocês me perguntaram, eu devolvo a pergunta para vocês. Eu faço a pergunta para vocês. O porquê será que ele nasce aí com os níveis baixos? Vamos pensar aí no mecanismo lá desde o início. Vocês já tiveram saúde da mulher? Se vocês já tiveram, vai ser mais fácil. Vamos pensar aí o porquê. Ó, tem alguém que já me respondeu. Vou ver aqui. Para o sangue correr bem pelo cordão umbilical? Então, gente, o que acontece? O recém-nascido, quando ele tá recém-nascido, não, o feto, quando ele tá ali no útero, ele absorve pequenas quantidades de vitamina K, porque a vitamina K, ela não consegue atravessar muito bem a placenta. Exatamente, ó, a Débora falou exatamente. Não atravessa muito bem a placenta, exatamente. Tá? Por mais que a mãe tenha, né, ela tem ali essa vitamina, ela não consegue passar, né, essa vitamina, não é tudo que ela consegue passar ali através da placenta,
tá? Então, é como, vamos imaginar assim, não tô falando que é isso, tá aí? Tô falando só para vocês entenderem bem. Vamos supor que a partícula da vitamina K é muito grande. E é como se ela não conseguisse entrar e não conseguisse atravessar a placenta, tá? É basicamente isso. Aí você fala, nossa, professora, como é que eu posso evitar isso durante a gravidez? É culpa minha, gestante? Não, gente, isso acontece normalmente com todas as gestantes mesmo. Por isso que esses primeiros cuidados, ele é realizado com todos, tá? Ele é de praxe, isso é realizado com todos os recém-nascidos, tá? Não é exceção, não, é com todo mundo. Tanto que quando vocês forem para estágio, ou quem é mãe aí, ou vai ser mãe, quem ainda não foi mãe, vocês podem observar. Se vocês, né, se der para observar, vocês já olham ali, já dá para ver que eles aplicam a vitamina, o colírio, tá? Então deu para entender, gente? Deu para pegar a aula aí? Tentei explicar da forma mais tranquila possível para vocês entenderem, tá? Beleza. Depois que a gente fez a aplicação, né, de tudo isso que eu falei aí, do nitrato, da vitamina, o que a gente faz depois, será? Tá faltando alguma coisa? Quem acha que tá faltando alguma coisa? Depois que a gente fez tudo isso, será que o recém-nascido dele tá pronto para voltar ali pra mãe e ir pro alojamento conjunto? Que tudo isso, gente, tá acontecendo ainda na sala de parto, tá? Provavelmente, pode ser que esteja acontecendo na sala de parto. Vou ver aqui no bate-papo. A pergunta foi, depois que a gente fez a aplicação aí da vitamina, do colírio, o que a gente faz? Identificar o RN também, igual eu falei, é super importante. Antes dele sair ali da sala de parto, ele já tem que estar identificado. É isso aí, galera. É a higiene corporal do recém-nascido. E por que eu não tô falando banho? Porque o banho, gente, ainda é algo muito invasivo para o recém-nascido. Como eu falei, ele tem uma certa dificuldade de manter a temperatura corporal. Então, assim, o neném, o recém-nascido ali acabou de nascer, então você não vai colocar ele no banheiro e dar banho nele, tá? O banho geralmente é após 6 horas, tá? Ali é a higiene corporal do recém-nascido, tá? A higiene ela é realizada ali na primeira hora de vida, tá? No berço aquecido, tá? Logicamente que a gente tem que manter o calor. E geralmente essa higiene ela acontece na sala de parto, perto da mãe, tá? Tudo isso aí tá acontecendo lá na sala de parto. Seria fazer a limpeza das narinas? Alguém perguntou. Então, gente, é a limpeza de tudo, do corpo, tá? Você pega ali uma compressa, tá? Esterilizada de preferência, umedecida com água morna e óleo mineral, tá? Ou vegetal, e você faz a limpeza aí céfalo-caudal, tá? Vocês entendem quando eu falo limpeza céfalo-caudal? É da cabeça, no sentido. Falem aí. Quem sabe o que é a limpeza céfalo-caudal? Da cabeça para os pés. Isso aí, tá? Então, gente, depois de tudo isso, a gente vai realizar a higiene, não o banho, a higiene, pra gente realizar ali, retirar as secreções, né? Retirar ali qualquer muco que possa ter, sangue, enfim. E depois disso, o que a gente faz? Curativo umbilical, será? Sim, tá? Antes que vocês respondam, eu falo que sim. A gente deve realizar o curativo umbilical também, tá? Geralmente, né, é uma haste com algodão na ponta, a gente usa ali o álcool, etílico 70%, a gente limpa ali primeiro aquela parte gelatinosa do coto, tá? E uma outra coisa importante, gente, que às vezes a gente não aprende
a gente não aprende na sala de aulas, a gente vai aprender isso só lá na prática, mas eu já adianto isso para vocês, que é o seguinte: a fralda, como é que vocês acham que deve ser colocada a fralda? Acima, será que ela deve tampar o coto umbilical? Na hora de você colocar a fralda, as mamães aí, tem muita gente que comete esse erro, tá? Inclusive, a gente deve ensinar isso para as mães. Isso aí não pode tampar. E por que não pode tampar? A fralda ela deve ser dobrada, tá? Mas para baixo. Não pode. Isso aí. Por quê? Pode causar infecções, exatamente. Ali a fralda vai ter urina e fezes. Se a gente coloca a fralda em cima ali do coto umbilical, além de, né, causar atrito ali, realmente abafar o coto, a gente pode ter o contato dessas substâncias, das fezes e urina, né, com o próprio coto umbilical. E outra coisa muito importante, se esse coto não cicatriza corretamente, se houver ali um sangramento, né, é como se essa fralda fosse tamponar o sangramento. Então a gente vai demorar a ver. Até a gente ver que aquele coto ele tá sangrando, né, vai demorar, tá? Então, assim, é sempre, sempre dobrar a fralda. Nunca colocar ali por cima do coto. Eu vou colocar a imagem aqui de como que é a evolução, mas no slide vocês vão ver também. Aí a evolução, como é que é, ó. Só que essa evolução, gente, ela é muito relativa, né? Cada bebê, tem gente que o umbiguinho cai com 4, uma semana, isso aí é bem relativo mesmo, tá? Agora, gente, depois que tudo isso aconteceu, o que a gente vai fazer? Depois que o neném tá sadio, a gente fez realizou todas essas medidas, né? Prestou toda a assistência, o recém-nascido já pode ser encaminhado para o alojamento conjunto com a mãe, tá? E eles vão ficar ainda mais juntinhos, tá? Vocês sabem o que é alojamento conjunto? Tem bastante bate-papo aqui, vou ver. Professora, as primeiras fezes da minha sobrinha foi como se fosse meio preto, meio verde. Você sabe me dizer o porquê? Quando a mãe já vai poder amamentar. Então, gente, em relação às fezes, né? As primeiras fezes, elas podem ter características diferenciadas, tá? Não é algo preocupante, não. Às vezes a criança, às vezes não, ela pode estar eliminando ainda também, né? Substâncias referentes ao parto, né? Ela ficou muito tempo no útero. O aluno perguntou, fez uma pergunta importante: quando a mãe já vai poder amamentar? Lembra que eu falei que se o RN nascer sadio, né? O clampeamento, se a gente prestar uma assistência humanizada, a criança vai direto para o colo da mãe e a gente realiza o clampeamento depois de 3 minutos. Deixa o cordão parar de bater. E nisso, gente, a mãe já deve estar amamentando, tá? O correto é a mãe amamentar nesse período aí, que tá na sala de parto. Ali na sala de parto, a gente já deve estimular esse contato. Só que é aquilo que eu falei, se for um RN sadio, tá? Lógico, se o RN nascer sem respirar, a gente não pode fazer isso, tá? Mas se você já viu ali, né, rapidamente a gente consegue testar a criança ali, né? Calcular o índice de apegada dela, tá tudo tranquilo, né? A gente já, se a criança nasceu respirando, chorando, a gente já pode colocar ali no colo da mãe, tá? Realizar o clampeamento tardio, enquanto isso ela amamenta, tá? E isso deve acontecer, tá? Nesse momento, se o recém-nascido ainda não tiver sugado o seio, ele deve ser levado imediatamente para sua mãe, tá? Aí sim, depois disso, os dois vão poder ir para o alojamento conjunto, tá? E para quem não sabe o que é alojamento conjunto, gente, é um sistema hospitalar que fica o recém-nascido sadio e a mãe também, que não teve nenhuma intercorrência, tá? Durante 24 horas.
puérpera fica ali com o recém-nascido durante 24 horas. Tá? E qual que é os benefícios do alojamento conjunto, né? Estimula ali, cria o vínculo, né, entre mãe e filho, auxilia, estimula em relação à amamentação. Esse é o momento para nós, profissionais da saúde, explicar, né, como deve ser feita a pega correta, como deve ser feita a amamentação de forma correta, porque, gente, às vezes, muitas mães deixam de amamentar por não estar ali fazendo a pega correta. E isso aí é falta de informação, isso aí é um pouco culpa nossa, sabia? Porque às vezes ela sai do hospital sem essas informações, tá? Igual fala, amamentar dói, eu desisto porque... Não, gente, quem faz a pega correta não dói, não machuca. Tá? Então, assim, vocês vão aprender isso em saúde da mulher, tá? Não vai ser comigo, mas vocês vão aprender isso em saúde da mulher, como realiza a pega correta. E eu falo isso porque eu também sou professora na disciplina saúde da mulher. Então, sim, vocês vão aprender corretamente como que faz a pega correta, tá? Então, é essa hora da gente ensinar para as puérperas como é que faz a pega correta, estimular o aleitamento, tá? Ensinar também como é que cuida do recém-nascido, porque tem muita mãe que é mãe de primeira viagem, não sabe, tá? Então, assim, é a gente mesmo que, os técnicos, né, de enfermagem que realiza ali o banho humanizado. Então, você chama a mãe e fala, mãe, vem cá, eu vou te ensinar, tá? E nisso que a gente fala sobre como deve ser colocada a fralda, como que deve ser a higienização do coto, tá? E o alojamento conjunto também possibilita as mães trocarem experiências, né? As puérperas trocarem as experiências entre elas mesmas, tá? Que geralmente, assim, ainda mais no sistema público, né? O alojamento tem várias mulheres ali, várias puérperas, e elas trocam, é até legal, né? Uma gestante ajuda a outra, um acompanhante ajuda a outra puérpera, isso aí é o momento, tá? Mas lembrando que para a mãe e para a puérpera e para o recém-nascido ir para o alojamento conjunto,